Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuamos com a nossa série Construindo uma Família Mais Forte. Vamos prosseguir e hoje com a nossa terceira pregação, na verdade parte 2, tendo em consideração que a nossa primeira pregação foi uma introdução. Para salvar a sua família, o que você faria? Certa mulher perguntou: não entendo por que os casamentos ficam obsoletos depois de 25 anos. Costumávamos conversar sobre nossos filhos, mas agora eles cresceram e estamos sem conversas. Não tenho grandes queixas, mas a velha animação se foi. Assistimos muita televisão e lemos muito. E nós temos amigos com quem nos reunimos. Mas quando estamos sozinhos, é muito chato. Existe alguma maneira de recuperar essa velha magia? Existe alguma maneira de salvar a família, de recuperar o casamento? Claro que existe. Por isso estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor, porque acreditamos que em Deus há muita esperança. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por nos dar a esperança de uma família melhor, de um casamento melhor e de um lar melhor. Que hoje possamos aprender, mais uma vez, o que o Senhor tem a dizer a respeito das nossas vidas neste aspecto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo especialista, ele orientou algumas dicas. Antes de passarmos para essas dicas, queremos lembrar que na semana passada falamos que queremos construir uma família mais forte através da comunicação, uma comunicação piedosa. Foi baseado em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Hoje, queremos prosseguir num tema falando sobre construindo uma família mais forte através da amizade. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 4. Voltando à questão da nossa introdução, como recuperar aquela velha magia? Como salvar a família? Como restaurar o casamento? Stephen Kent, um homem que trabalha nesta área, ele deu algumas sugestões que achei interessante e útil partilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, ele disse: renove o casamento. Não procure um novo casamento. A solução não está necessariamente num novo casamento, como muitas vezes as pessoas pensam. Renove o casamento. De tempos em tempos, volte a namorar, volte a cortejar, volte a seduzir e a ser seduzido, naturalmente, pela sua esposa ou pelo seu esposo. Saiam para dançar, saiam para fazer coisas juntos. Se não sabe, entre na escola. Façam uma lua de mel, sem a tirania dos filhos exigindo sempre a sua atenção, exigindo sempre o seu cuidado, exigindo sempre o seu olhar. Lembrem-se que, independentemente dos filhos, o casal precisa se reinventar e saber sobreviver ao longo dos tempos. Todo cônjuge precisa evoluir conjuntamente. É estranho que alguns cônjuges crescem tanto do ponto de vista de várias áreas, enquanto a sua esposa fica para trás, ou a esposa cresce demais e o seu esposo fica para trás. Em vez de caminharem juntos, em vez de evoluírem juntos, de crescerem juntos, um acaba crescendo
e em algum momento o casal torna-se um par de estranhos. Renove seu ciclo de amizades. É difícil aguentar o mesmo marido 30 anos, ou a mesma esposa 30 anos, com as mesmas conversas, as mesmas piadas, a mesma roupa, o mesmo batom, o mesmo corte de cabelo. A única forma de sair desse ciclo de morte é renovar o ciclo de amizades, desenvolver novos relacionamentos que podem nos animar e nos fazerem crescer. Descubra o homem ou a mulher que está do lado. Existe com certeza um novo homem e uma mulher sempre ao nosso lado. Os nossos filhos vão nos respeitar, não por encontrarmos uma outra mulher, não por encontrarmos um outro homem. Os nossos filhos vão nos respeitar por descobrirmos a nova mulher que sempre tivemos ao nosso lado. Pense seriamente nisso antes de considerar o divórcio ou qualquer outro caminho. Por fim, case-se de novo, mas com o mesmo par. Case-se de novo com a mesma mulher, case-se de novo com o mesmo homem. Que o Senhor dê sabedoria para aproveitarmos este ensinamento que vem de uma sabedoria da experiência, mas é útil. Se é verdadeiro, é porque pertence ao nosso Deus. Prosseguindo para o tema que queremos abordar hoje, construindo famílias mais fortes através da amizade, trazemos aqui a seguinte tese. O casamento é o nível mais profundo de relacionamento criado por Deus. Mais profundo do que o relacionamento que existe entre mãe e filho. Esta profundidade pode ser alcançada pela amizade no contexto do relacionamento matrimonial. Queremos sustentar essa grande ideia ao longo da nossa conversa hoje. Casais devem ser amigos. Tito, o nosso texto básico, capítulo 2, versículo 4, diz que as mulheres mais velhas, o texto já vem sendo abordado a partir do versículo 4, 5, diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Fato muito curioso nesse texto é que a palavra amar, ela traz a ideia de amor amigo, amor fraterno. No original, essa palavra é philos, que quer dizer amigo. O que o texto sagrado está aqui a nos dizer é que as esposas devem ser amigas dos seus maridos e os seus maridos devem encontrar a amizade mais profunda nas suas esposas. É uma tradução aceitável. Esposas, sejam amigas de seus maridos. Uma passagem muito forte, muito interessante. Porque a amizade muitas vezes falta. Uma das principais causas é que o contato físico, ele muitas vezes é praticado antes do casamento. Quando um homem e uma mulher se envolvem sexualmente antes do casamento, duas coisas acontecem. Três coisas, na verdade. O crescimento intelectual, emocional e espiritual param de crescer. Porque o desenvolvimento, o crescimento, o aprofundamento intelectual, emocional e espiritual de duas pessoas requer tempo e investimento.
E muitas vezes esse tempo, este investimento, este aprofundamento, ele é abortado porque muito antes, muito cedo, já vem o relacionamento sexual, o contacto físico. Quando vem o contacto físico, o casal de namorados passa a se relacionar em função daquilo que um pode oferecer ao outro do ponto de vista físico. Mas, na verdade, este tempo deveria ser de aprofundamento intelectual, emocional e espiritual, para que num casamento o contacto físico fosse como uma celebração. Veja, por exemplo, o bolo. Não comemos o creme e com ele ficamos satisfeitos. Primeiro, queremos experimentar o bolo e queremos celebrar o sabor do bolo, terminando com o creme, com o que vem por cima, com a cereja, como se diz. Portanto, vai aqui uma palavra forte para nossos jovens, solteiros, para que eles se guardem, sabendo que Deus, Ele quer aumentar a nossa alegria, sim. Deus não proíbe o contato físico, apenas Ele guarda para um momento próprio, um momento espiritual, um momento de compromisso, um momento onde haverá maior satisfação, sem sentimento de culpa ou qualquer outro. Para os casais que não são amigos, por esta razão ou por qualquer outra, não estamos aqui para lançar uma palavra de juízo, de condenação, mas para dizer que em Deus há muita esperança. O texto sagrado fala da beleza da amizade a partir de várias passagens. Uma delas bem conhecidas é esta: como um ferro, com um ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Imagine, irmãos, se nós pudéssemos dizer a respeito do nosso esposo, da nossa esposa, essas palavras. Se nós pudéssemos encontrar a verdadeira amizade, a mais profunda amizade no nosso esposo e na nossa esposa. Se pudéssemos ver o nosso cônjuge como aquele que afia-nos, como aquele que nos melhora, como aquele que nos torna mais aguçado. Se pudéssemos ver no nosso esposo ou na nossa esposa um melhor conselheiro. Se pudéssemos ver no nosso cônjuge um amigo mais achegado que o irmão. Se pudéssemos esperar do nosso cônjuge o melhor cuidado dentre os mortais, como seria o casamento? Como seria o lar? Como seria a família? Deus quer que nós experimentemos a amizade a partir do relacionamento conjugal, porque ela é importante. É importante pelas seguintes razões. Porque não é saudável para uma pessoa casada passar os momentos mais agradáveis de sua vida na companhia de outra pessoa. Talvez não fosse necessário dizer isto, mas a triste realidade que temos testemunhado é que homens se casam, mas ainda querem continuar a jogar videogame. Mulheres se casam, mas ainda passam horas a fio no telefone conversando com as suas amigas. Dá vontade de perguntar por que se casaram. É estranho. É estranho que não estejamos a passar os nossos momentos mais agradáveis
na companhia daquela pessoa com quem nos casamos. Em segundo lugar, a amizade no casamento é importante porque perseguir seus próprios interesses sem seu cônjuge demonstra egoísmo. Deus, Ele quer fazer um trabalho profundo nas nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que amadureçamos, Deus quer que nós deixemos de ser crianças. Deus quer nos tornar pessoas mais satisfeitas. Mas para isso, precisamos aprender a abrir mão, precisamos aprender a vencer o nosso egoísmo. E não há melhor lugar que o casamento para que isso aconteça. As crianças, elas quando ficam tristes umas com as outras, levam os seus brinquedos e recolhem para casa. Não é isso que Deus quer. As crianças são crianças. Crianças não têm capacidade de lidar com o seu egoísmo, não têm capacidade de administrar o que sentem. Por isso são crianças. Deus não quer que nós sejamos crianças. Deus quer que nós amadureçamos, que vençamos o nosso egoísmo. E o outro, ele está ao nosso lado para fazer esse serviço. Permitamos que isso aconteça para o nosso próprio benefício. Em terceiro lugar, a amizade é importante porque experiências compartilhadas levam a sentimentos compartilhados. Quanto mais damos, mais nós nos beneficiamos. Se eu me deleito numa experiência de alegria com a outra pessoa, essa experiência de alegria gera sentimentos alegres. Se nós fazemos um passeio em que queremos, de facto, buscar mais intimidade, essa experiência gera um sentimento de proximidade. Às vezes nós nos sentimos tão distantes um dos outros, especialmente do nosso cônjuge, porque a verdadeira amizade ainda não está lá. Não está lá. Se nós começarmos a partilharmos pequenas experiências, havemos de perceber que essas experiências vão gerar sentimentos. Vão gerar sentimentos. E esses sentimentos vão produzir uma maior conexão. Por fim, a amizade é importante porque levará um casamento a um nível mais satisfatório. Haverá mais satisfação. Se Deus transformou dois em um, faz sentido que esses dois façam uma coisa juntos com frequência, ou façam a mesma coisa juntos com frequência, experimentando desse modo maior satisfação. À luz do que conversamos, eu gostava que você pudesse levar um tempo considerando as perguntas de aplicação que nós vamos colocar disponível para que os irmãos possam, em oração, no espírito de dependência a Deus, conversando abertamente um com o outro, como podem de facto continuarem a crescer como amigos. Que Deus os abençoe e que os vossos casamentos, lar, família, não seja a mesma coisa daqui em diante. Esse é o nosso desejo, é também a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.